Oi, aqui é o professor Wellington Queiroz. Estou falando aqui para o segundo vídeo do nosso canal. Eu resolvi esclarecer alguns pontos que eu acho que ficou um pouco entreabertos aí. Vamos esclarecer um pouco hoje. Para quem é esse curso? Para quem esse curso é aplicado? Antes de falar para quem ele serve, deixa eu explicar um pouquinho a dinâmica do nosso curso. É porque assim, se você é um expert em história, um historiador formado, alguém que já tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é provável que você não vai aprender nada ou quase nada nesse canal. Não é para isso, ele não é para montar experts em história. A gente usa processos mentais para todo aprendizado. O que eu vou fazer aqui nesse canal é mostrar os processos mentais que a aprendizagem de história proporcionou para que eu modificasse a minha vida. Eu mudei muito, eu aprendi muita coisa, eu comecei a enxergar a vida de outra forma, um pouco graças ao que eu aprendi, graças à formação do meu pensamento com a observação da história. Agora, só quem é historiador consegue fazer isso? É claro que não. É claro que não. Por exemplo, o que eu pretendo fazer aqui, vamos lembrar, o foco do nosso canal. Fazer com que as pessoas entendam que elas são construções históricas. Tudo que você pode parecer um absurdo num primeiro momento, mas tudo que você é uma construção histórica. Da mais simples pessoa até a mais importante. Veja, de um simples... pensar que é uma profissão extremamente humilde, de um simples varredor de rua, ou de um sei lá, de um ajudante de alguma profissão, sei lá, enfim, qualquer profissão das mais simples que exista. Até a mais importante, sei lá, qual é a mais importante? Não sei, talvez seja complicado. Talvez a função de presidente seja uma das mais importantes, talvez a mais importante do nosso país. Todas elas são construções históricas. Tudo. Todas as funções, todas as profissões, tudo que existe no nosso mundo é uma construção histórica. O presidente não nasceu junto com a humanidade. O mundo não teve presidente sempre. Os seres humanos caminharam nesse sentido, de ter um presidente. Se são os seres humanos que caminharam nesse sentido, então precisa ser feito regras. Tem que ter um conjunto de regras que determina quem vai chegar, quem não vai chegar. Então, você, consciente dos processos históricos, consciente de tudo que acontece, consciente de que tudo é uma construção, consciente de que não precisa nascer, ser escolhido para ser alguém importante. Você não precisa disso. Não precisa ser escolhido para ser alguém importante. Você já é importante. E você pode construir a sua vida, construção histórica, lembre-se disso. Então é uma construção. Você pode construir sua vida da maneira mais bacana para você. Não para as pessoas, não para o mundo, mas para você. Isso eu aprendi com história, aprendi com a minha própria história de vida e com o conhecimento dos processos históricos. Só a história pode fazer isso? Não, talvez um psicólogo consiga fazer isso. Ele vai usar outro caminho, com certeza. Ele não vai usar os caminhos que eu uso. Ele não vai usar a formação de raciocínio que eu uso. Mas provavelmente ele consegue fazer isso. Ele consegue mostrar para alguém isso. Mas eu não sou psicólogo. Eu sou um professor de história. E eu entendi isso através da história. Eu sei que é possível entender através da história. E eu vou usar a mesma coisa, a mesma ferramenta. A ferramenta que proporcionou o meu entendimento do mundo, das pessoas, da humanidade, das construções históricas, eu vou apresentar ela para vocês. É para isso que serve esse canal. Eu vou apresentar as ferramentas que eu utilizei para entender o mundo, a vida. Vou apresentar para vocês. Se você já sabe isso,
provavelmente você não vai aprender muita coisa no meu canal. Talvez aprenda uma coisa ou outra, mas talvez não vai aprender muito. Talvez você já saiba disso mais do que eu. Eu não estou aqui para ensinar a humanidade a viver melhor. Meu objetivo ele é bem simples. Meu objetivo é ensinar pessoas comuns que ainda não entenderam a perceber que é possível entender a vida. Meu objetivo é ensinar pessoas comuns a entenderem que sim, é possível você, dentro da sua capacidade, dentro do seu conhecimento, você usar aquilo que você sabe para entender a vida e aplicar isso na sua vida para mudar a sua vida. Eu estou tentando fazer uma explicação simples de coisas que eu tenho percebido na minha vivência, no meu dia a dia, nas pessoas ao meu redor, que a maioria das pessoas não entendem. Eu não quero também vocês pensem que quem fizer esse curso vai sair daqui um historiador. Não estou querendo fazer de ninguém profissional da história aqui. A história é o meu pano de fundo. A história é a minha ferramenta. Eu vou usar a história como ferramenta para tentar fazer pessoas comuns a entenderem a vida. Usar exemplos históricos. A história é um bônus. Vamos lá. A história é um presente. Eu vou ensinar a história de presente, um bônus, para que as pessoas aprendam isso e entendam como podem modificar a própria vida. Se acharem necessário. Se julgarem que a própria vida está boa como está, então vão continuar vivendo como estão. Não estou aqui para ensinar ninguém a viver. Não é essa a minha intenção. Esse curso ele não é para algumas pessoas. Por exemplo, o seu objetivo de vida é ficar bilionário. Você vai aprender a ficar bilionário aqui no meu curso, no meu canal? Não vai. Eu não sou bilionário, eu sou um professor de história, lembra? Consigo fazer isso. Provavelmente tem muitas pessoas que... Deve ter muitas pessoas que ensinam isso hoje na internet. Talvez não necessariamente bilionário, mas ficar muito rico. Com certeza tem muita gente ensinando. E eu não sou contra. Não sou contra quem ensina. Desde que ele seja capaz realmente de ensinar, acho válido. Mas não é o que eu quero ensinar aqui. Eu não sou bilionário, eu nunca ganhei tanto dinheiro assim. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? O mínimo eu tenho que ser honesto com o que eu estou fazendo. Então não. Se o seu sonho é ganhar muito dinheiro, ser um bilionário, ser um milionário, com certeza tem gente que está ensinando isso daí, tem muita gente falando sobre isso. Você não vai aprender nada aqui nesse canal que seja para isso. Para quem também não é esse curso. Pode ter pessoas que estão cansadas daquela corrida diária. Sabe aquela corrida diária? Acorda cedo trabalhar, chega tarde do serviço, cansado, não gosta do que está fazendo, mas no outro dia repete, acorda cedo, vai trabalhar, repete a rotina, passa dia, rotina. Tudo isso para pagar a conta. Chega no final do mês, paga a conta, o dinheiro acaba, começa tudo de novo, um mês depois do outro, aquela corrida maluca. Talvez você não esteja feliz com essa corrida, mas talvez você queira trocar essa corrida por uma outra corrida. Talvez você não esteja cansado da corrida. Talvez você esteja cansado do motivo da corrida. Talvez você esteja querendo trocar essa corrida por uma corrida para enriquecimento ou sei lá, para qual outro motivo. Provavelmente você também não vai aprender muita coisa no meu canal. Provavelmente não vai aprender. Não é para isso que eu estou fazendo os vídeos. Esses vídeos, esse canal, ele tem algum tipo de restrição? Tem alguém que não pode assistir ele? Não, todos podem assistir. Mas eu quero que a minha intenção é que quem assistir, assista consciente do que eu estou fazendo aqui. Para depois não achar que foi enganado. Então eu já te falei para quem não é. Então para quem é?
Para quem é esse canal? Esse canal é para pessoas que queiram se conhecer de verdade. Se conhecer de verdade. Eu acredito que isso que eu vou falar agora já deve ter acontecido com todo mundo. Com todas as pessoas, em algum momento já deve ter acontecido. Já deve ter acontecido com você alguma vez na sua vida em que você desejou, que você quis muito algo. E aí você conseguiu. E depois que conseguiu, percebeu que não era bem aquilo que você queria. Não era aquilo que você imaginou que seria. Entende? Por que isso acontece? Não é nada de... O problema não está no objeto desejado. Veja, se você desejou demais ter um carro, conseguiu o carro e ele não trouxe a felicidade que você queria, o problema não é o carro. O problema é você. Não que você seja um problema. Não que você seja um problema. O problema está na sua escolha. Veja, você achou que se conhecia. Achou que sabia exatamente o que era melhor para você. Achou, por exemplo, um carro. Esse carro é o ideal para mim. E aí conseguiu. E quando conseguiu, descobriu que não era bem aquilo que você queria. Só que às vezes esse processo não é racional. Às vezes você não entende o que está acontecendo. E aí a frustração não gera aprendizado. Se frustrar com isso, eu tenho certeza que todo mundo já se frustrou. Desejar alguma coisa e depois ver que não era nada daquilo. Todo mundo já se frustrou com isso. Mas nem sempre essa frustração traz aprendizado. Às vezes passa despercebido. Desejou, conseguiu, não gostou, falei, o problema era esse negócio. Não era tão bom quanto eu pensei que fosse. Mas talvez outra pessoa vai ficar totalmente feliz com aquilo. O problema não é o objeto desejado. Mas é que você achou que iria gostar e não gostou. Você não se conhece tão bem assim. Esse curso é para pessoas que queiram se conhecer. Não para se conhecer, para saber o que você vai desejar. Não é isso. O objetivo é bem mais profundo. O objetivo é ambicioso. É ambicioso. O objetivo desse canal é fazer com que as pessoas se conheçam ao ponto de tomar decisões que consigam trazer para a vida delas felicidade. É um objetivo ambicioso. Eu quero ensinar você a tomar decisões que tragam felicidade para a sua vida. E eu sei, pode parecer um absurdo. Pode parecer um absurdo. Pode parecer que eu estou prometendo demais. Mas veja, se eu não tivesse visto as mudanças acontecerem na minha vida, se eu não tivesse visto e entendido as mudanças que aconteceram na minha vida, eu provavelmente pensaria a mesma coisa, que é impossível você tomar decisões que tragam felicidade para a sua vida. Mas eu sei que é possível, porque foi o que aconteceu com a minha. E olha, a felicidade não é aquela euforia. Não estou falando de felicidade de euforia, daquele sentimento eufônico de riso, de gargalhada. Não é essa a felicidade. A felicidade aqui é uma felicidade mais branda. Uma felicidade de realização. De estar bem com você mesmo. De sentir que você está fazendo algo que te deixa orgulhoso de você. Eu brinco assim que acho que se eu ganhasse na Mega Sena, eu não iria resolver meu problema de felicidade. Eu resolveria o problema do dinheiro. Mas no fundo eu ia saber que eu não merecia aquele dinheiro, que foi sorte. E eu não ia ficar satisfeito comigo. Não vou ficar triste. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu vou ficar triste se eu ganhar na Mega Sena. Não é isso. Mas ele não vai resolver completamente os meus problemas. Ele vai resolver a parte financeira. A outra parte do problema, que é a satisfação comigo mesmo, essa não vai resolver. Não vai adiantar nada. Agora, o certo é ser como eu sou? Não.
Se você não é como eu sou, tá tudo bem. Então, para quem tem, assim como eu, essa preocupação, essa necessidade de se sentir satisfeito consigo mesmo, esse canal vai falar sobre isso. Quem ficar até o final, quem assistir todos os vídeos, não quem ficar até o final desse vídeo, mas quem acompanhar todos os vídeos, fizer o curso eu vou postar na ordem, tá? Na ordem que eu acredito que as informações são mais necessárias para você absorver melhor, para você entender o que eu quero passar. Eu vou passar esses vídeos na ordem. Não tem data para começar, você pode assistir. Posso começar semana que vem, mês que vem? Pode, quando você quiser. Os vídeos vão ficar aí no canal. Quando você quiser entrar, você entra. Se você achar importante, assista. Mas quem for até o fim e assistir todos os vídeos do curso, no final, essas pessoas vão ter uma oportunidade, se quiserem, veja bem, se quiserem, vão ter uma oportunidade de se aprofundar mais. Eu vou oferecer no final um treinamento guiado, passo a passo, como elas precisam fazer para serem capazes, para que elas possam passar principalmente pelos momentos difíceis, onde parece que nada vai dar certo, e elas possam ser capazes de modificar a sua construção histórica, construir a sua história de uma maneira onde elas sejam felizes. Então percebeu que o objetivo ele é muito ousado? Então, já que o assunto é sério, eu quero começar mostrando um pouquinho para você de quem está falando dele. A primeira parte do nosso curso de história vai ser da minha própria história. Hoje eu vou falar de mim, da minha história, do que eu passei, do que eu vivi e de tudo que aconteceu aí até eu chegar aqui diante de vocês, oferecendo um curso de história onde você vai ganhar história de presente, mas o foco é entender a sua própria vida. Olha que ousado. Quem é esse cara que está sendo atrevido ao ponto de dizer que vai ensinar esse tipo de coisa para mim? Quem é esse cara? Então, vou te contar um pouquinho da minha história para quem não me conhece. Bom, o meu nome completo é Wellington César de Oliveira Queiroz. É óbvio que eu abrevio para Wellington Queiroz pelo tamanho dele, não é? Eu nasci em 1984, tenho, portanto, 36 anos. Nasci numa cidade chamada Loanda, no Paraná. Mas ainda criança, bem criança, eu mudei para uma cidade chamada Naviraí, no Mato Grosso do Sul. E ali eu passei a minha infância, minha adolescência, juventude, né? Me casei lá. E eu sou de uma família pobre. Meus pais eram bem simples, pobres. Meu pai trabalhou quase que a maior parte da vida dele, ele trabalhou numa usina. E lá nessa cidade de Naviraí, minha mãe sempre trabalhou em casa. Ela cuidava de mim, da minha irmã. Somos dois, né? Eu tenho uma irmã mais nova. Ela sempre cuidou de mim, da minha irmã e da casa. E nós realmente fomos uma família pobre, realmente. Não chegamos ao ponto de passar fome, mas era assim, bem limitadinho. Bem limitadinho. E nós tínhamos essa limitação financeira e tinha a limitação cultural também. Não tínhamos muito acesso à cultura. E nesse ambiente eu fui crescendo. Meus pais fizeram o melhor que eles podiam, eu tenho certeza disso. Não tenho a menor dúvida que eles faziam o melhor que eles podiam. Mas o melhor que eles podiam, às vezes, era muito pouco, não tem outra palavra, muito pouco em nível de instrução, por exemplo, só para vocês entenderem. Eles queriam o melhor para a gente, não tem dúvida. Mas o maior conselho que eles davam para a gente era assim: estuda. Estuda. Como se estudar fosse uma coisa só. Eu vim aqui estudar. E eu vou sentar e vou estudar e pronto, resolvi o problema da minha vida. Mas hoje que eu sou pai também, eu entendo, né? Eles sofriam, não queriam que os filhos sofressem. Eles não tinham estudado e pensavam que se os filhos estudassem não sofreriam. Eu entendo, não era por maldade, era por simplicidade. Né? O estudo deles era como se estivessem dizendo: olha, por favor, não tenha a vida que eu estou tendo. Tenha uma vida melhor. Entendo isso. Então eles diziam: estuda. E eu achava realmente que eu ia estudar. Né? Eu tinha certeza, eu vou estudar e vou melhorar. Não fazia ideia de estudar o quê. Na minha cabeça eu ia estudar.
Então eu cheguei no ensino médio com essa mentalidade, que eu ia estudar e ia melhorar, sem saber estudar direito ainda o que. Para que vocês tenham uma ideia, eu cheguei no ensino médio acreditando que faculdade era mais uma etapa. Não precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida até lá. Eu vou na faculdade, eu decido. Como se a faculdade fosse uma coisa como o ensino médio, uma extensão do ensino médio. Eu cheguei no ensino médio acreditando nisso. Para entender o nível de instrução que eu tinha. Foi muito na base do erro mesmo. Bom, mas cheguei no ensino médio e tive um professor no ensino médio, um dos poucos da minha vida, que conversava com os alunos. Não são todos os professores que conversam com os alunos. Hoje eu percebo que tem aumentado, tem mais professores conversando com os alunos. Pelo menos no meu círculo de convivência, eu percebo professores que conversam mais com os alunos. Mas não era muito normal quando eu era estudante. O professor mandava, a gente fazia. Era uma relação meio distante. Mas eu tive um professor, um dos poucos, que conversava com os alunos. E um dia esse professor, conversando com a gente na sala, perguntou: vocês já decidiram? Não, mentira, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou: vocês já resolveram se vão ou não fazer faculdade? E quase que toda a sala levantou a mão que sim, que ia fazer faculdade. E ele perguntou: e vocês já resolveram o que vão fazer lá? Eu levei um choque. Falei, como assim? Pensei. Como assim que eu vou fazer lá? Não dá pra decidir quando chegar lá? Ali eu comecei a entender que eu já estava no último estágio. Depois do ensino médio, acabou o ensino médio, eu já teria que resolver o que ia fazer da minha vida. Comecei a acordar ali, a ficha começou a cair. Demorou demais para todo esse processo mental acontecer. Mas comecei a entender ali o tanto que eu não sabia da vida. Mas o que acontece? Na minha inocência, eu queria fazer algo na faculdade que me desse uma vida financeira bacana. E eu já tinha resolvido isso. No ensino médio eu já tinha mais ou menos resolvido o que eu ia fazer. Como que eu tinha resolvido isso, né? Eu, criança, assisti uma novela, e que tinha um personagem na novela que ele era engenheiro civil. Ele tinha uma vida muito bacana na novela. E eu, criança, assisti aquilo e pensei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser engenheiro civil, porque esse cara tem uma vida legal. E eu vou ter uma vida legal se eu for engenheiro civil. E eu cheguei no ensino médio com esse pensamento. Ser engenheiro civil. E aí quando eu tinha 15 anos, a minha tia, a mais nova, a irmã mais nova da minha mãe, ela se casou. E o rapaz com quem ela casou, que se tornou meu tio, estão casados até hoje, é meu tio, o rapaz com quem ela se casou era, e é claro, engenheiro civil. Foi o primeiro que eu conheci. E aí eu pensei, que legal, olha que bacana, né? Conhecer alguém que e ele está começando a vida agora, mas já é uma vida legal. É isso que eu quero. Eu quero ser engenheiro civil. E pronto, fechei. É isso, acabou. Não tem mais dúvida. Terminei o ensino médio. Na Viraí não tinha opção ali de fazer engenharia civil. Na cidade que eu morava, na Viraí, Mato Grosso do Sul. E eu resolvi então ir para a cidade de Maringá, no Paraná. Eu ia tentar ser engenheiro civil me formando lá. E fui. E aqui cabe uma observação, tá? Porque eu falei que a gente era uma família simples, uma família pobre. A vida foi melhorando com o passar do tempo. Meu pai trabalhava nessa usina e ele conseguiu algumas promoções, foi melhorando de cargo. A vida melhorou. A gente conseguiu ir melhorando. Não deixamos de ser pobre, mas nos tornamos um pobre que não sofre tanto, sofre menos. E quando cheguei aos 18 anos, a vida tinha melhorado um pouco, mas ainda não estava assim, ao ponto de meu pai me sustentar em outra cidade. O que aconteceu? Como que isso aconteceu? Eu também trabalhei nessa mesma usina. E ali eu fui economizando uma graninha. Quando eu saí, eu juntei meu acerto, ainda recebi um seguro-desemprego e desse jeito eu fui. Então eu me mantinha lá. Entendeu? Não foi meu pai que iria me manter. Eu que fui lá para me manter. E eu fui fazer engenharia civil nesse pensamento, né? Eu tenho a grana, vou me manter e vai dar tudo certo. Inocente. Fui. Cheguei lá, comecei a fazer um cursinho. E lembra, fui com uma graninha, né? Então eu pagava meu aluguel, pagava o cursinho lá, só com essa graninha que eu levei. Comecei a fazer cursinho porque eu
escola pública a vida inteira, né? Eu não consegui passar no vestibular. Falei, preciso de um cursinho para poder passar nesse vestibular. E aí veio mais um choque de realidade. O primeiro grande choque de realidade. Porque nesse cursinho eu encontrei mais pessoas vindo da escola particular que da escola pública. Eu nunca tinha convivido com pessoas de escola particular. E foi o primeiro choque de realidade. Falei, caramba, né? Mas não me desanimou. Não falei, não, beleza, eles já sabem, eu vou fazer o cursinho, vou aprender também, vou fazer. Não desanimei. E comecei a estudar. Só que aí veio um problemaço. Um problemaço. Eu comecei a estudar. E eu comecei a perceber que eu não gostava de estudar matemática. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar que o cara vai tentar fazer uma faculdade sem gostar? Uma faculdade que exige matemática e não gosta? É claro que eu sabia que precisava de matemática. Mas a matemática para se formar na escola pública até que eu ia levava de boa. Mas quando chegou a hora de estudar para o vestibular, cursinho, matemática, eu não gostei. Para piorar a situação, eu fiz um grupo de amigos que estavam estudando para um mesmo vestibular, só que para matérias diferentes. Um queria direito, outro queria geografia. Não liam. E ler eu gostava. Eu queria estudar com eles, mas não dava, não fazia sentido, né? A hora que era para ler era legal, ficar fazendo conta eu não gostava. Foi o primeiro choque assim forte que deu. E aí eu fiquei pensando, mas não desisti. Falei, não, vai melhorar. E fui. Chegou a época do vestibular, 4 dias de vestibular era na faculdade que eu estava tentando. E bem no meio do processo, acho que eu estava no segundo dia do vestibular, eu fui sacar um dinheiro lá da minha conta para pagar uma continha, não lembro qual, não lembro se era aluguel. Fui sacar o dinheiro para pagar uma continha. E quando eu cheguei no caixa, que eu fui sacar, apareceu lá, saldo insuficiente. Eu não era inocente só na vida acadêmica, era na vida financeira também. Me descontrolei ao ponto de não saber que meu dinheiro já tinha acabado. Eu assustei. Falei, e agora? O que eu faço? Liguei pro meu pai, contei a situação. O dinheiro acabou. E meu pai falou para mim assim, não, eu vou te ajudar, você fica aí, esse período aí de provas, termina o vestibular, depois a gente vê. Ele falou assim, o que eu entendi com esse depois a gente vê? Eu pensei, bom, se eu passar no vestibular, acho que ele vai me bancar. Agora, se eu não passar, aí acho que eu vou ter que voltar para casa. Mas ficou por isso, ninguém falou mais nada. Ele falou, depois a gente vê, e eu fui. Ele mandou dinheiro para me manter o restante dos dias. Eu terminei o vestibular, os dias do vestibular, e não passei. Não passei no vestibular. Pensei, agora ele vai falar para mim. Pensei, meu pai vai falar, agora você volta, vem trabalhar porque você não passou. E o meu pai, mesmo sem condição, né, mesmo sem ter dinheiro, ele falou para mim assim, fica aí que eu vou te bancar. Aquilo foi um momento muito bacana. E eu resolvi ficar. Mais 6 meses, cursinho, né, vestibular e tal. E aí veio um peso muito forte, porque eu não gostava. Por mais que eu tentasse estudar matemática, aquilo para mim era insuportável. Não gostava. E eu comecei a me sentir muito mal, sabe? Comecei a me sentir como se eu estivesse traindo meu pai. Meu pai pagando ali para mim, para eu estudar, e eu nem estou estudando direito, não consigo, não gosto disso. E eu resolvi que eu ia voltar. Eu fiz o vestibular de novo, cheguei a fazer, não passei outra vez. E eu resolvi que eu não queria mais ficar tentando, eu não ia ficar gastando dinheiro do meu pai à toa. Eu ia voltar para casa, ia trabalhar, que é o que eu sabia fazer. E fiz isso. Parei, voltei para Naviraí, arrumei um emprego, fui trabalhar. E fiquei por um tempo me sentindo o pior ser humano da Terra. Me sentindo, sabe, um derrotado, um inútil. Como que eu fui tentar fazer um negócio desse e não consegui? Fiquei muito mal. Eu não sabia na época. Na época eu ainda não sabia que era um processo de aprendizagem. Eu estava me conhecendo. Mas ninguém estava me explicando isso. Eu estava me conhecendo sozinho. Aqui cabe uma primeira observação. Uma primeira observação.
Da mesma forma que eu me conheci sozinho, sem fazer um curso para isso, errando, aprendendo, fazendo uma faculdade no final, você já vai entender como foi. Do mesmo jeito que eu fiz, você também pode fazer. Só que a minha jornada começou com 18, hoje eu tenho 36. Fez as contas? O que eu estou oferecendo para você aqui é o bem mais precioso que você pode encontrar. É o tempo. Quer aprender como eu aprendi? Fique à vontade. Tentativa, erro, você vai conseguir. Se você se esforçar para isso, você vai conseguir. Mas eu levei 18 anos. Eu estou oferecendo aqui esses 18 anos de vida, de experiência, de tentativas, de erros, de aprendizado. Estou oferecendo aqui para você. Por isso eu acredito que esse curso é muito importante. Porque são 18 anos de aprendizado. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu estava começando a aprender, ainda tinha 18 anos. Estava começando a aprender que a vida era muito mais difícil do que eu pensava. Voltei, comecei a trabalhar, me sentindo péssimo. Não sei descrever para você o tanto que eu me sentia mal. Mas comecei a trabalhar e aí a vida vai voltando ao normal, vai voltando à rotina. Eu comecei a me perdoar pelo meu primeiro fracasso. E aí tinha um amigo que ele fazia faculdade, ele fazia educação física. E esse amigo estava apaixonado pelo curso. E eu comecei a pensar, cara, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de estar junto com outras pessoas. Eu acho que eu errei o curso, hein? Eu acho que eu deveria ser professor. Esse meu amigo está amando o curso. Eu lembro tanto que eu não gostava de estudar e ele gosta de estudar. É porque ele está estudando uma coisa legal, pensei. Eu gosto de esporte, gosto de falar, eu acho que eu também tenho que ser professor de educação física. E fiz isso. Por conta do meu amigo que estava gostando de educação física, eu comecei a fazer educação física. E eu fiz 6 meses de curso. Eu nunca vi nada mais chato na minha vida. E me perdoem os meus colegas aí da educação física, eu não estou criticando o curso de vocês. Gosto é gosto, provavelmente alguém vai pensar a mesma coisa de história, talvez você já tenha até pensado. Achando educação física chata. E história é legal, né? Mas é gosto, né? Gosto é gosto. Pra mim, foi muito chato fazer educação física. Eu ia pra escola não pra estudar, eu ia pra ficar correndo. Eu não queria aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso. Consegui fazer por 6 meses de educação física e desisti. Parei de novo. Meu Deus, como eu me senti mal. Aí eu me senti muito mal. Nessa época eu já estava com uns 20 anos. 20 anos, exatamente. Eu voltei para Naviraí em dezembro, quase completando 19. Completei 19, comecei a trabalhar. 20 anos eu comecei a faculdade de educação física e no meio do ano eu parei. Voltei a me sentir péssimo. Falei, cara, eu sou um perdedor. Comecei a pensar isso, eu sou um perdedor. Tanta gente se formando, tanta gente fazendo e eu não consigo ir até o fim. Esse meu amigo terminou, ele é professor de educação física até hoje, ele gosta muito da área. De verdade, não é uma crítica, tá? Eu pensei que agora, de repente, você está me assistindo, você pode estar querendo fazer educação física, não desanima por causa do meu comentário, não, tá? Gosto é gosto, de repente, meu amigo é apaixonado pelo curso até hoje. Não estou querendo desanimar ninguém da faculdade de educação física, não. Pelo contrário. Isso foi a minha experiência, tá? É a minha, eu não gostei. O curso não tem nada de errado com ele. Lembra, eu falei no começo do vídeo. Não é, quando você escolhe algo e você não gosta, não tem nada de errado com o objeto escolhido. O erro está em você, você não gosta daquilo. Tá? Então não tinha nada de errado com o curso de educação física. O erro era comigo. Eu não gostei. Tá? Então, só porque eu pensei agora aqui que de repente alguém pode estar me assistindo e pode estar querendo fazer o curso, né? Não estou querendo desanimar ninguém, não. Tá? Muito pelo contrário. Enfim.
Mas voltei, não tinha nem saído do serviço, continuei trabalhando, né? E veio o aprendizado. Cada erro é um aprendizado. Eu comecei a me conhecer um pouco melhor. Passou o tempo, eu comecei a namorar. Com 22 anos eu me casei. Estou casado com essa moça até hoje, né? Minha namorada até hoje. E 22 anos eu me casei. E aí, quando nós nos casamos, nem eu nem minha esposa tínhamos faculdade. Nós resolvemos que nós teríamos. Vamos estudar sim, vamos até o fim. Mas a gente não tinha grana para pagar para os dois ao mesmo tempo. Então nós resolvemos. Primeiro, ela iria fazer a faculdade, quando ela terminasse eu começaria. Até porque eu não tinha certeza, né? Entende? Aquela insegurança. Vai que eu escolhi erro de novo e ela é prejudicada por conta da minha falta de decisão, né? É a insegurança. Todo mundo que erra fica com insegurança. Faz parte da aprendizagem. Eu vou tentar ajudar você a controlar isso depois. Mas por enquanto é só para você entender como eu fui aprendendo tudo isso. Então, inseguro, falei, você começa, depois eu vou. Ela começou a faculdade, ela começou a fazer a faculdade de pedagogia, terminou, foi até o fim, trabalha com isso, né, até hoje. E ela estava no último ano de pedagogia, a situação financeira tinha melhorado um pouquinho, a gente já aguentava pagar as duas faculdades ao mesmo tempo. E aí eu comecei a fazer a faculdade de geografia. Lá na cidade que a gente morava, na Viraí, também tinha esse curso. E eu pensei o seguinte, eu acho, olha a diferença, já começo a desconfiar. Antes eu tinha uma certeza muito grande de tudo. Não, vou fazer engenharia civil, vou fazer educação física. Agora é a mudança do pensamento. Eu acho que eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que eu me sairia bem como professor. Eu acho que eu errei o curso. Então vamos tentar com geografia. Acho que vai funcionar. E comecei. E eu estava gostando do curso. Fiz 1 ano e meio do curso, não terminei. Mas aí não foi por minha culpa. Eu estava gostando de verdade do curso. Mas aí foi a vida. Perdi o emprego, ficamos sem condição de pagar, não arrumei emprego na cidade que a gente morava, tivemos que mudar. E por conta de um percurso da vida, um percalço ali, eu não consegui terminar a faculdade de geografia. Me vi, de repente, sem a faculdade. Então, eu não consegui terminar a faculdade de geografia por conta de um problema na minha vida pessoal. E aí eu mudei de cidade e voltei a me sentir um lixo. Comecei a pensar, olha só como a gente começa a pensar besteira da gente. Eu tenho certeza que se você já errou, você já pensou muita besteira de você. Comecei a pensar, a faculdade não é pra mim, cara. Tem gente que nasceu para ter uma faculdade, para se formar. Eu não nasci para isso, não sou capaz disso. Eu não tenho capacidade para me formar. Olha o nível que eu cheguei. E eu quero que você entenda que idade eu estava. Isso é que é o pior. Eu cheguei nesse nível de desconfiar de mim mesmo aos 25 anos. 25 anos eu já não acreditava em mais nada. Mas o que aconteceu? Primeiro a gente sai de Naviraí, agora casado, eu e minha esposa saímos de Naviraí e voltamos para Maringá, foi a cidade onde eu arrumei emprego. Começamos a morar lá. Morei pouco tempo, nessa segunda vez eu morei acho que uns 5 ou 6 meses só em Maringá, e aí recebi uma oferta de emprego em São Paulo, para ganhar bem melhor, em São Paulo, na capital, e eu fui para lá, fui para São Paulo, e realmente a gente começou a ganhar um pouco melhor, e eu comecei a pensar, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Vale uma segunda observação aqui. Eu sempre tive uma qualidade que eu nunca percebi ao longo desses anos todos. Mas eu sempre tive uma qualidade muito bacana, que é essa noção de que a vida é construída a longo prazo. Sabe, às vezes a gente fica um pouco desanimado, com o que está acontecendo. Já pode ter acontecido na sua vida. E eu não sei se você já pensou assim, mas o sofrimento que causa uma tristeza muito grande na nossa vida, às vezes ele acontece num instante muito pequeno. Pensa um sofrimento causado por uma demissão. O ato da demissão
ele demora minutos. Ele não demora 1 hora. Ninguém leva 1 hora para ser demitido. É minutos. Mas o sofrimento que ele causa pode levar anos. O que eu comecei? Eu sempre percebi isso. Que a vida acontece a longo prazo. E que a gente não pode ficar sofrendo no longo prazo por conta de um problema que aconteceu por um curto período. Consegue me entender? Essa qualidade, uma das poucas que eu sempre tive, foi essa. Então, por mais que eu já tivesse errado, já tivesse sofrido, eu entendia que a vida ainda era muito longa e eu queria encontrar alguma coisa para eu fazer. E aí, quando eu estava lá em São Paulo, ganhando bem, né, e tentando encontrar alguma coisa, eu ainda tinha aquela desconfiança com a faculdade. Eu pensava ainda, acho que eu não sou capaz de fazer faculdade. Não quero me decepcionar de novo. E eu comecei a procurar outras coisas. E aí eu comecei a ler uns materiais, comprei uns livros, fiz uns cursos pela internet e comecei a pensar que eu agora queria ser empreendedor. Foi agora eu achei. Achei meu local no universo. Eu vou ser empreendedor. E parti para essa ideia sério. Comecei a ler, comecei a pesquisar, buscar informação, me preparar. E aí eu comecei a empreender. E a minha primeira experiência de empreendimento já veio junto com uma mudança. Eu mudei de São Paulo, capital, para Aparecida de Goiânia, em Goiás, que é onde eu moro hoje. Eu mudei para lá por conta do negócio que eu estava montando. Eu fui tentar montar uma transportadora com o meu sogro e com o meu cunhado, que já moravam lá. E a gente teve essa ideia, eles já trabalhavam com o caminhão, e eu pensei, vai ser muito legal, porque ele já tem um caminhão, eu vou comprar um, a gente vai montar uma sociedade, vai montar uma transportadora, e vai ser bacana, e vamos ganhar dinheiro, e vai ser muito legal. E fizemos isso. E fomos trabalhar. E deu muito errado. Deu muito errado. Eu perdi praticamente todo o dinheiro investido e fora os momentos chatos, né? Porque quando começa a faltar dinheiro, a gente fica com raiva de todo mundo, né? E pensa numa sociedade. Se você nunca teve, se você já teve, você sabe exatamente o que eu estou falando. Se você nunca teve, é terrível, porque um começa a achar que o outro é culpado, nunca ninguém assume responsabilidade de nada, é uma apontação de dedo, e entre parentes, então, misericórdia, é um terrível. Nós não somos brigados hoje, não. Nós nos damos super bem, meu sogro e meu cunhado, nós nos damos bem, mas foi um momento muito tenso, foi muito difícil, não foi fácil passar por aquilo, não. Foi muito ruim para todo mundo. E aí eu saí dessa sociedade e muito consciente que era, pensei, por que não deu certo? Por culpa deles. Olha o nível da consciência. O problema tá com eles, não tá comigo, eu fiz tudo certo, né? Não, eles que eram errados. Não deu certo por causa dos meus sócios. Agora vai dar, vou montar sozinho. Aí não tem erro. Aí sou eu sozinho. Arrogância, né? Percebeu? Arrogância. Eu não queria admitir que eu tinha errado. Eu estudei, li livros, fiz cursos, eu não podia estar errado. Quem tinha que estar errado era eles. E aí eu fui para uma segunda tentativa, fui montar uma revenda de ferramentas em Aparecida de Goiânia. E deu muito mais errado. Muito mais errado. Sozinho agora não tinha como dar errado, não é? E deu muito mais errado. Percebi o tanto que eu não sabia fazer aquilo. Foi um momento bem difícil. E esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Talvez o momento mais difícil da minha vida. Gastei aí uns 2 anos e pouco. 2 anos e pouco nessa tentativa e aí com 30 anos eu me vi desempregado. Minha esposa também desempregada. A minha filha tinha 1 ano de idade. 1 ano. E não entrava dinheiro na nossa casa. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando.
Quem não passou, eu desejo que nunca passe, porque é um momento terrível. Você se vê como um pai ali, responsável por uma família, com um bebê de 1 aninho, e não ter dinheiro para nada. Não ter dinheiro para sequer comprar a fralda do seu filho, da sua filha, como era o meu caso. Foi um momento terrível. Terrível, terrível, terrível. E não tinha o que fazer. Eu não tinha um emprego, não tinha dinheiro, não tinha para quem pedir. Não tinha o que fazer. Nesse momento, eu percebo uma virada. Acho que a vida deu uma virada ali. Ali foi o momento em que a ficha caiu definitivamente, sabe? Ali foi o momento em que eu falei: eu não sei o que eu tenho ou não capacidade de fazer na minha vida. Não sei se eu sou inteligente, se eu sou burro, não sei se eu sou esperto, se eu sou, não sei. Eu sei uma coisa. Eu sou casado, tenho uma filha. Eu tenho que ter responsabilidade com eles. Eu não posso deixar por conta dos meus erros a minha família sofrer. Então foi um momento muito doloroso. Muito doloroso. Foi com certeza o momento da minha vida que eu mais chorei. Com certeza. Chorei demais. Demais, demais, demais. Foi um momento muito difícil. Porque eu sabia que a minha família estava sofrendo por minha causa. Entendeu? E aí como que a gente fez para sair desse buraco? Enquanto eu estava tentando ainda vender alguma coisa na rua, e ainda tinha algum emprego para fazer, até um pouquinho antes de parar, fui parando aos poucos, de repente parou tudo. Mas enquanto eu ainda estava tentando vender alguma coisa na rua, a minha esposa começou a fazer uns bombons caseiros, bombons trufados, né? Para vender para os vizinhos, só para ter um dinheirinho para tomar um café à tarde, enfim. De repente eu me vi dentro de casa e o único lugar da onde entrava dinheiro era daquele bombom. E eu pensei, é isso. Eu já tinha vendido muita coisa na minha vida. Eu falei, é isso, vou vender. E eu comecei a pegar caixa de isopor, encher de bombom, saí bem cedinho de casa com caixa de isopor cheia de bombom, alguns currículos embaixo do braço, e ia vendendo bombom e entregando currículo. Vendendo bombom, entregando currículo. Passamos quase 3 meses vivendo da venda de bombonzinho de R$1. Não foi fácil. Mas a gente passou aquele momento e eu consegui emprego. Foi o primeiro emprego que eu arrumei, eu estava podendo escolher, eu arrumei um emprego de vendedor numa loja que nem pagava tão bem assim, mas eu tinha que ir, eu fui. E aí foi o pior mês da minha vida. Porque eu não saí para vender bombom, não entrou dinheiro naquele mês. E quando você entra numa empresa, você só recebe depois de 30 dias. Não entrou dinheiro na nossa casa. Foi um desastre total. Nós não passamos fome porque Deus não permitiu. E ali, naquele momento, eu tomei uma decisão. Falei, olha, não importa o que aconteça na minha vida de agora em diante. Eu vou arrumar uma forma de ter uma profissão em que eu possa trabalhar pro resto da minha vida. Eu não sei se eu tenho capacidade para montar uma empresa, para montar um negócio, eu não sei o que eu tenho capacidade para fazer, mas eu tenho que trabalhar. E eu vou ter que trabalhar pro resto da minha vida. Eu quero uma profissão que eu possa trabalhar o resto da minha vida. Calma, não pensa que foi depressivo.
foi uma decisão muito consciente. O que eu pensei? O que eu estava pensando naquele momento? Tem coisas que eu não consigo fazer pro resto da vida. Não sei se você vai me entender. Talvez você me entenda. Mas tem algumas profissões que só de você pensar em fazer pro resto da vida fica muito ruim, muito estranho. Você se sente mal. Eu queria uma profissão que eu fosse capaz de fazer pro resto da minha vida. Se nada mais der certo, essa profissão eu sou capaz de trabalhar nela até o último dia da minha vida. Entendeu a decisão? Eu quero uma profissão que eu seja capaz de ficar nela pro resto da minha vida. Não quero fazer algo que depois eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou me entristecer de estar fazendo. Precisava ser algo que resolvesse os dois problemas. O financeiro, mas o meu problema de satisfação comigo mesmo. Porque se você estando satisfeito com você mesmo, ainda que o financeiro, você pode não estar rico. E foi o que eu pensei nesse momento. Não importa se eu não ficar rico nunca, não importa se eu tiver que trabalhar pro resto da vida, não importa, eu quero estar bem. Eu não quero ver minha família sofrer por causa de um sonho, porque eu fui montar uma empresa achando que ia ficar rico e vi minha família sofrer. Né? Então eu pensei, não importa, agora eu quero resolver o problema financeiro e quero me sentir bem comigo mesmo. E comecei a pensar o que eu faria. E aí que veio um momento muito interessante. Porque o apoio veio da pessoa que talvez poderia ser a pessoa que mais me acusasse. A pessoa que mais sofreu junto comigo. Que foi minha esposa. Ela sofreu por minha causa. Eu que tomei a decisão de montar um negócio, eu que tomei a decisão de mudar de cidade. Todo esse sofrimento foi decisão minha. E ela passou do meu lado. E nesse momento, que foi um momento assim que ela poderia, né, se revoltar, ela me apoiou. Ela vira pra mim e fala assim: será que você não entendeu ainda? Olha que legal. Só você não entendeu ainda. Que você é professor, cara. Ela falou pra mim. Você tá aí tentando descobrir uma coisa pra você fazer? Faz uma faculdade e vai dar aula. Só você não entendeu que você é professor. Eu vou fazer um comentário extremamente importante aqui agora. E presta atenção nele. Porque pode estar acontecendo com você. Às vezes, a solução para o fim do nosso sofrimento está sendo falada para nós, está sendo dado para nós. E a gente é que não quer ouvir. Eu estava com 30 anos, casado desde os 22. Há 8 anos casado. Há 8 anos ouvindo a minha esposa falar que eu era professor. E eu não estava querendo ouvir. E aí eu resolvi ouvir minha esposa finalmente. Depois de 8 anos, eu resolvi ouvir. Eu resolvi dizer para ela, talvez esteja com a razão. Talvez eu seja professor. Então eu resolvi pensar, se eu for ser professor, lembra, eu gosto de falar. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de pessoas. Qual é a matéria que eu gosto? Eu resolvi não pensar em dinheiro, eu resolvi não pensar em nada. Eu resolvi pensar em mim, me conhecer. O que eu gosto? Voltei lá na escola, lá atrás. E aí eu pensei, cara, a matéria que eu mais me identifico, que eu mais entendia, que eu mais gostava, que eu mais tenho facilidade, sempre foi história. Falei, será que é tão simples assim? Será que é só fazer história? Eu resolvi tentar. Comecei a faculdade de história. Comecei a estudar lendo. Você pode não gostar de ler. Lembra que eu falei, gosto é gosto.
Mas uma das coisas que eu mais tenho prazer de fazer é ler. Estudar lendo, pra mim, não é difícil. Fui ler. Gostei de estudar. Comecei a gostar do curso. Comecei a gostar de falar sobre aquilo. É um assunto que me agradava. Que me agrada. E aí eu cheguei na escola para dar aula pela primeira vez. E quando eu entrei a primeira vez na sala de aula, eu descobri que eu demorei muito para chegar em casa. Que eu estava em casa. Eu demorei demais. Minha jornada foi muito longa, mas enfim, eu tinha chegado em casa. Como foi bom chegar em casa. Eu estava em casa finalmente. Dar aula, falar, conversar com os, tentar ajudar alguém a aprender. Isso é incrível, isso é sensacional. E aí eu comecei a minha jornada como professor. Concluí a faculdade, já fiz uma pós-graduação depois disso e estou nesse caminho aí, como professor de história. Amo estar na sala de aula com os alunos. Mas nem tudo é perfeito. Vamos ser sincero. Aos poucos, quem ficar comigo vai perceber que eu sou extremamente sincero. Nem tudo é flores dando aula. Eu gosto, presta atenção, de estar dentro da sala de aula com os alunos. O resto eu não gosto muito, não. A parte burocrática eu acho muito desagradável. Faço porque é obrigação, mas não acho legal. Não acho legal ter que mexer com documentação de prova, criar prova, corrigir prova, criar, documentar o meu trabalho, né? Preencher diários, enfim, essas coisas é muito desgastante, eu acho muito desgastante. Faço, entendo que faz parte da profissão, entendo que faz parte da minha obrigação e faço, mas não sou nem um pouquinho apaixonado por isso, não sou. O que me traz alegria é estar dentro da sala de aula com os alunos, disso eu gosto. O restante não me traz alegria, eu faço porque infelizmente para poder estar dentro da sala de aula com os alunos eu tenho que pagar o preço de fazer o restante das coisas. Então eu faço, mas não gosto. E aí eu comecei a perceber, veja bem, eu comecei a perceber que eu poderia criar uma forma de estar o tempo inteiro fazendo o que eu gosto. Entendeu de onde sai a ideia do canal? Eu percebi ao longo desse período que eu passei dentro da sala de aula com os alunos, do período que eu passei na minha vida, eu percebi que tem muita coisa que eu aprendi e que tem muita gente que não sabe. Muita coisa relacionada ao autoconhecimento, o conhecimento emocional. A parte mais difícil do nosso conhecimento emocional, da nossa inteligência emocional, é se controlar quando tudo dá errado. Porque quando tudo dá errado, a gente fica se sentindo o pior ser humano da Terra. E ainda mais, vamos ser sinceros, né? Nós vivemos em uma sociedade que valoriza dinheiro. Então, se você é uma pessoa que tem dinheiro, parece que tudo que você faz está certo. Se você não tem dinheiro, parece que tudo que você faz está errado. Para as pessoas, ninguém... Ou melhor, vamos ser corretos aqui no comentário. A maioria das pessoas olham para a aparência. Ah, tem dinheiro? Deve saber o que está falando. Não tem? E quando você erra, então, meu Deus, escolheu um caminho e errou. Aí você não sabe nada do que você está falando. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que o erro ensina muito mais do que o acerto. Acertar você acerta até sem querer. Você pode não ter aprendido nada, acertou sem querer e não aprendeu nada. Agora errando você aprende sempre. Eu descobri isso, eu descobri que o erro ensina muito.
Só que a nossa sociedade não valoriza erro. Quem erra é classificado como pessoa que não sabe. Quem acerta é classificado como quem sabe. Então, se você tenta e acerta, parece que você é incrível. Você pode ter acertado sem querer. Aí você tenta e erra. Você aprendeu um monte de coisa, está muito mais capaz ali. Mas a sociedade já não valoriza mais. E se você já tentou muito e já errou muito, você sabe do que eu estou falando. Quem já tentou muito e já errou muito tem dificuldade de sonhar. Eu, muitas vezes na minha vida, parei de sonhar. Achava que era impossível. E talvez você também esteja pensando isso. Talvez você também esteja pensando, realmente, não dá para sonhar. É impossível sonhar. Né? Talvez você esteja pensando, ou então você nem tentou e errou. Mas talvez você tentar seja tão difícil. Talvez o seu sonho pareça algo tão distante que você se sente até mal por tentar. Talvez você não queira nem tentar mais. Eu não prometo que você vai fazer tudo o que você quiser. Não prometo isso. Só exemplo. De repente o seu sonho é ser jogador de futebol, mas você já está com 40 e poucos anos. Tem coisa que infelizmente não dá. A gente tem que ser sincero. Né? Eu acho perigosa, não acho errado, mas acho perigosa aquela frase que diz assim que para você ser feliz, você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. É perigosa essa frase, porque tem pessoas que não é possível. Imagina que o que você gosta é empinar pipa ou raia, né? Dependendo da região do Brasil que você está, pode conhecer por esses nomes, né? O raia ou pipa. Você gosta disso, mas como é que ganha dinheiro empinando? Você pode ganhar vendendo, e não ganha muito ainda. Não entendeu? Às vezes não dá para ganhar dinheiro com o que você gosta. Então essa frase é perigosa. Quando é possível você ganhar dinheiro com o que você gosta, isso é sensacional. Mas e se não for possível? Sempre é possível sonhar. Sempre é possível. Eu não prometo que você vai fazer o que você quiser. Mas eu prometo. É uma promessa. Se você fizer o curso até o fim, você vai conseguir sonhar. E o seu sonho, vai ser possível. Sonho possível. Por isso que eu falei que esse vídeo não é... Esse curso, esse canal não é para qualquer um. Não tem restrição, todos podem ver. Mas eu estou pensando em quem já está machucado. Esse curso é para quem está machucado. Esse curso é para quem provavelmente ou possivelmente pode estar passando por aquilo que eu passei. Eu queria ter tido alguém para falar isso para mim. Eu não tive. Eu tive que aprender na tentativa, no erro, sofrendo, apanhando, voltando, ficando em pé de novo. Queria muito que tivesse alguém para falar isso para mim. Não teve. Mas eu aprendi. Foi difícil, foi doído, foi sofrido, mas eu aprendi. E estou aqui para falar com você agora. Por isso esse canal é muito sério. Porque eu sei que o sofrimento é sério, o sofrimento dói. Quando alguém brinca com o sofrimento da gente, machuca. Por isso esse canal é tão sério assim. Por isso eu estou deixando muito claro quem eu quero que assista esse canal. Não estou proibindo ninguém, não estou pedindo não assista, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando, entenda o que vai ser falado aqui. Mas esse canal é para você. Se sinta bem. Se sinta bem. Às vezes quando a gente está passando pelo sofrimento, e eu vou falar porque eu me senti assim, é tudo que às vezes a gente quer que alguém chegue, entregue, sei lá, um cesto de dinheiro na mão, né? Dê um abraço e fala, seja feliz. Só que não é assim. Infelizmente não é assim. Quantas vezes eu quis isso? Mas infelizmente não é assim que resolve os problemas.
mas tem caminho para resolver os problemas. Se você ficar comigo, eu prometo, estou sendo sincero, eu prometo que eu vou ensinar caminhos para você ter força mental para passar por esses problemas e voltar a sonhar. Não vou te ensinar a viver. A vida é sua, eu respeito suas escolhas. Eu vou te ensinar caminhos para você conseguir mentalmente ser capaz de enfrentar os problemas e voltar a sonhar na sua vida. E como eu vou fazer isso? Hoje eu usei a minha história. A partir das próximas aulas eu vou usar a matéria história. Pegar a história. De presente eu vou te dar uma aula de história. A aula de história é bônus, é o presente. E aí eu vou usar essa aula de história para te ensinar a ter força, a usar a sua mente, para passar por esses problemas de dificuldade, para voltar a sonhar, para conseguir construir uma história legal na sua vida. Eu quero que você seja feliz. Então, de novo, né, como eu fiz no vídeo passado, eu vou fazer nesse vídeo. Faço o convite. Se você entendeu e gostou, fica. Os vídeos são para ajudar e você vai ficar aqui até o fim e você vai gostar. E outra coisa, eu não comentei no primeiro vídeo, mas eu vou comentar agora. Eu vou colocar os vídeos em dias certos. Toda sexta-feira e toda segunda-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. Toda sexta, toda segunda e toda sexta, tá? E aí o que eu vou fazer? Os vídeos do canal são longos. Gente, infelizmente não tem como. Eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo curto. Eu sei que vídeo curto é legal, é mais fácil. Mas pensa, se fosse possível ensinar tão rápido assim, as faculdades não gastariam 3, 4, 5, 6 anos para ensinar alguém uma profissão. Infelizmente, ensinar demanda tempo. Os vídeos serão longos. Infelizmente, tem que ser, não tem como. Agora, o que eu vou fazer? Presta atenção. Cada vídeo, que é uma aula completa, eu vou cortar em pedaços, entendeu? Peço uma aula completa, eu venho e faço cortes. Eu vou postar cortes desses vídeos. Qual que é a minha intenção? Vê se você entende. Lembra quando você vai no mercado e tem alguém com uma degustação lá, tipo, vamos pensar, um queijo. Tem um queijo degustando. Você vai lá e come um pedacinho do queijo. Não gostei, nem compro. Gostei, isso eu gostei, vou comprar, levar o queijo para casa. A ideia é essa. Por que eu tive essa ideia? Porque, veja, tenho certeza que todo mundo na escola teve matéria que estudou porque era obrigado e não gostou de estudar. Eu tive, tenho certeza que todo mundo teve. Estudar não é fácil. Aprender é prazeroso quando você gosta. Quando você não gosta, não é. Então, qual que foi a minha ideia? A minha ideia não é transformar o meu canal numa escola. É um curso. Eu quero que seja prazeroso. O ideal é que você assista os vídeos na ordem que eu estou colocando. Esse é o ideal, é o jeito que você vai aprender mais. Mas se você não quiser, não é obrigado. Então eu vou fazer isso para que você possa, por exemplo, experimentar. Pega um trechinho, o vídeo é longo, né? Sei lá, 40, 50 minutos, 1 hora de vídeo. Você vai ficar tudo isso para saber se você gosta daquilo. É chato, não é? Então o que você vai fazer? Você assiste esses pequenos vídeos, que são trechos do vídeo maior. Você assistiu um pequeno trecho, não falou nada do que eu gostei. Você não precisa assistir um vídeo longo. Mas você assistiu um pequeno trecho e gostou. Caramba, queria entender mais isso. Você sabe que tem um vídeo completo. De 30, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Não sei, eu não faço controle. Não controlo o tempo. Eu falo o que eu tenho para falar. Terminei, eu pauso o vídeo. Não faço esse controle de tempo. Então é o tempo que precisar, que for necessário para falar tudo que eu vi falar. Não é? Mas eu vou dar esses pequenos videozinhos cortados lá para vocês. Então você assiste, se você quiser, claro. Se você quiser assistir logo o vídeo longo inteiro, ótimo. O vídeo longo fala tudo que o curto fala. Agora, se você achar melhor, você vai lá e assiste esse vídeo curtinho. Você pode entender o que o vídeo está falando. Se interessou, assiste o vídeo longo. Achou que aquele curto foi o suficiente para você, tá ótimo. A intenção é que os vídeos te ajudem. Se ajudou, tá ótimo. Tá? Eu agradeço imensamente se você assistiu até aqui. De verdade mesmo. Olha, do fundo do coração, muito obrigado.
E espero que você volte para o próximo, toda segunda e toda sexta. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bom, e aí eu comecei... Tentar, vamos voltar aqui. Eu acho que foi isso, vou tentar. Enfim. Edita esses negócios aí, mané. Edita isso aí, rapá. Quero ver, hein? Eu esqueci do que eu tava falando. Vamos lá, edição, me ajuda. O que eu tava falando? Então percebeu que o objetivo ele é muito... Como é a palavra? Usar.